a todos os irmãos e amigos que estão cá hoje e desde já damos graças a Deus por podermos mais uma vez estarmos juntos e também dou graças a Deus também pelos irmãos terem orado por mim e pela Mila, que tivemos assim piorzinhos de saúde, mas graças a Deus já estamos bem. E o Senhor é bom. Irmãos, hoje vamos só seguir um pouco mais para Tessalonicenses e vamos ler então no capítulo 1 e versículo 9 e 10 para seguir um pouco mais à frente, e depois de lermos queria fazer uma pequena introdução e falarmos do mais importante que é o Senhor. E esta carta é uma carta que tem tanto para nos ensinar, e damos graças a Deus pela sua palavra que muito tem para nos ensinar. Então diz a passagem do versículo 9 e 10 que diz o seguinte: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Portanto, irmãos, nós se lêssemos o Gênesis no capítulo 1, e lembrando os primeiros versículos, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Nós, se pensarmos bem, irmãos, até à criação do homem, e queria que meditassem um pouco nisto, que é como é que Deus poderia ter criado alguém ou um ser, que somos nós, que o amasse verdadeiramente. Pensem nisso, como é que o Senhor poderia ter criado-nos para que nós o amássemos verdadeiramente? Porque vemos que a palavra de Deus diz que Deus é amor, e de facto Deus é amor. E em 1 João capítulo 4 versículo 8, uma das passagens que diz: aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se Deus é amor e Deus também é Criador, é expectável e é normal Deus querer criar seres que também o amassem, que também amassem, que também fossem amor, assim como Ele é amor. E a questão é como é que Ele podia ter-nos criado a nós para que o amássemos verdadeiramente, porque nós e vemos que por causa do pecado nós não amamos verdadeiramente. Sabem que hoje de manhã tinha um saco daqueles do Pingo Doce, e que dizia que amar o mar é um dever de todos. E a questão que fica, se é um dever, amar, então já não é amor. Porque o amor requer que nós o façamos livremente. Se eu sou obrigado a amar a minha esposa, então eu não amo verdadeiramente. Porque eu faço isso porque é meu dever, não faço isso por própria vontade. E Deus queria seres assim, seres que o amassem e amassem verdadeiramente. E amar verdadeiramente implica nós sermos livres para o fazer, nós querermos fazê-lo. E então Deus tinha este dilema, que Ele queria seres que o amassem verdadeiramente, mas esses seres poderiam escolher não fazê-lo, porque a liberdade é isso, é eu amo porque eu quero, porque eu tenho vontade de o fazer, porque eu tenho essa liberdade também para o fazer. E se eu tenho a liberdade para o fazer, também teria a liberdade para não o fazer. E vemos Deus a mostrar isso e a dar simplesmente a Adão uma pequena escolha, uma escolha muito simples. E a escolha de Adão requeria obediência. E a obediência dele, que também era um serviço, obedecer é servir, requeria de Adão que Adão amasse o Senhor. E nós vemos o que aconteceu. E Adão tendo essa liberdade, vemos que Adão escolheu não o fazer. E no momento mais crítico, em que simplesmente era não comer aquele fruto, ele desobedeceu. E assim exerceu essa escolha. E então vemos Deus este dilema. Como é que vamos resolver então esta questão? Deus quer que o amem verdadeiramente e que sejam livres e que o escolham verdadeiramente. Mas o homem fez exatamente o contrário. Vemos também na história de Gênesis que Adão de facto foi enganado. Foi enganado porque alguém, a serpente, fez-lhe uma proposta melhor, que ele achava que era melhor. E a proposta era uma proposta egoísta, era uma proposta dele não amar o Senhor, mas era amar-se a ele mesmo.
E então vemos estes seres livres que Deus queria que amassem verdadeiramente, vemos que por causa do pecado o amor também foi corrompido. E vemos que o amor hoje é corrompido. Muitos falam de amor próprio. Não existe amor próprio, isso não existe, porque para amar é preciso alguém para o fazer, é preciso outra pessoa para nós amarmos. Ninguém pode amar a si próprio verdadeiro, porque isso não é amor verdadeiro. E vemos até mesmo que Deus é um Deus trino, porque o amor só existe se houver mais alguém para amar. E Deus não poderia ser só uma pessoa, teria de ser sempre 2, 3 pessoas, como nós vemos na Palavra de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vemos que eles são amor, e vemos que o amor existe verdadeiramente e que Deus é amor, porque estes 3 seres amam-se incondicionalmente. E vemos esse amor mesmo. E vemos que o homem, então, ao longo da história e toda a Palavra de Deus, até chegarmos de Gênesis a Apocalipse, é sobre este amor que foi corrompido. E vemos o desejo de Deus de ter um ser que o ame verdadeiramente, que ame com o amor que Ele mesmo tem. Porque, de facto, a Bíblia diz que Deus é amor, e há tantas outras passagens em que diz que Deus amou-nos primeiro. Antes de nós o amarmos, Ele amou-nos primeiro. E vemos também passagens como nós amamos, primeiro, que é 1 João 4,19, que nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. E vemos que nós só mostramos amor porque o Senhor é amor e Ele mostrou o seu amor primeiro para connosco. Por isso o homem por si só nunca saberia o que era amar verdadeiramente, não saberia o que é servir. E vemos que hoje muitas pessoas falam de amor, como por exemplo o que estava escrito naquele saco, que amar o mar é um dever de todos. Isso não é amor, porque o amor de facto é livre para o fazer e a pessoa deve ter amor e deve amar para de facto sentir esse dever. É por isso que o apóstolo Paulo dizia que o amor de Cristo nos constrange. Ele percebeu que o amor de Deus era tão grande e o amor de Deus era aquilo que o impulsionava, era aquilo que o motivava para andar para a frente. E isso é o amor verdadeiro que o Senhor mostra para connosco e que Ele tem para connosco. Por isso, irmãos, como é que Deus resolveria este problema de um amor corrompido, de um ser com pecado, de um ser que até o desviava? E vemos que o homem desviou-se de tal maneira que ele passou a adorar tantas outras coisas. Em Romanos 1, nós vemos que, em Romanos 1, e podemos ler no versículo 18, a partir daí, em que vemos e diz o seguinte, Romanos 1, 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem nas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, irmãos, nós vemos o que o pecado fez. O pecado destruiu não só a relação do homem entre Deus, mas destruiu também a imagem e a forma, a imagem de Deus, no sentido que o homem já não adorava o Criador de todas as coisas, mas passou a adorar as coisas que Deus criou e passou a fazer delas os seus próprios deuses. E reparem que os Tessalonicenses, vemos que o apóstolo Paulo a dizer que eles se converteram, como dos ídolos vos convertestes a Deus. Por isso eles eram como estes, e nós éramos como os Tessalonicenses, corrompidos por causa do pecado, com um amor distorcido, com um amor corrompido, com um amor falso. Porque há muitos hoje que argumentam muita coisa, como por exemplo a homossexualidade. Muitos dizem que isso também é amor, mas não é, porque Deus não fez a sexualidade para ser entre homem e homem, Deus fez para ser entre mulher e homem,
porque de facto se fosse algo doloroso, Deus não fazia, porque Deus no início diz multiplicai-vos e encheis a terra. E então como é que o homem poderia fazer isso se a relação entre homem e mulher fosse algo doloroso, não é? E então pegaram em algo que Deus deu, bom, e pegaram no amor e distorceram isso, e muitos dos argumentos que usam, que é o amor entre homem e homem, seja a relação sexual ou o que for, que é amor, não é. Isso é amor falso, isso é falso. Porque de facto Deus não fez assim. Deus fez as coisas de maneira fantástica, que refletem o que Ele é. E se Deus é amor, Deus quer seres que o amem e que amem verdadeiramente. E então nós vemos que o homem, por causa do pecado, corrompeu-se. O seu coração corrompeu-se, mudou tudo aquilo que Deus fez e deixou de adorar o próprio Deus e deixou de amá-lo. E vemos que Deus correu este risco, fazendo o homem com a liberdade, de facto, verdadeira liberdade, para o amar. O homem escolheu não o fazer. Mas damos graças a Deus porque o Senhor já tinha algo preparado, já tinha algo pensado. Porque mesmo nós, mesmo o homem hoje, continua a dizer que o amor de Deus é falso, que Deus não ama assim tanto, porque Deus deixa ou pessoas a sofrerem, ou um mundo cheio de mal e pecado, e que Deus, de facto, abandonou-nos. Há muitos que dizem isso. Há muitos filósofos e filósofos ateus, que certamente todos vós que aqui estão conhecem, que dizem que Deus está morto e nunca mais iria voltar à vida, e que Deus abandonou-nos. A filosofia humana é isso, diz isso. O pecado corrompeu-nos de tal forma de nós dizermos que Deus não quer saber de nós, ou que Ele está morto, e se não está morto, Ele abandonou-nos. Mas de facto não é isso que a Bíblia diz, irmãos. E se nós lermos Romanos, vemos de facto que não só o Senhor está bem vivo, mas vemos que o apóstolo Paulo diz acerca de Deus que Deus de facto não só está vivo, como Ele provou o seu amor para connosco. E Ele diz assim: Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E então, irmãos, nós vemos de facto que Deus mostrou o seu amor verdadeiro, que mesmo nós tendo corrompido, mesmo nós tendo querido não saber de Deus, desviado não só da sua vontade, dos seus caminhos, e tendo sido desobedientes até à morte, vemos que ainda assim Deus quis provar o seu amor, quis provar que Ele está bem presente em cada um de nós. E Ele provou isso através do Senhor Jesus Cristo. E o facto de nós hoje estarmos aqui a falar da cruz, estarmos a falar aqui do sofrimento do Senhor e que Ele passou um sofrimento tremendo, mostra de facto que Ele preocupa-se connosco e que Ele fez como fez porque Ele ama-nos, porque Ele quer que nós não só reconheçamos o seu amor, que nós não só compreendamos plenamente o seu amor, como Ele quer mesmo que nós amemos também uns aos outros. Porque, de facto, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso, irmãos, se queremos amar verdadeiramente, nós temos de conhecer o amor de Deus. E conhecemos o amor de Deus através da sua palavra. E através da sua palavra nós vemos o que o pecado fez, as atrocidades que fez e que o homem fez por causa do pecado, por causa de ter-se desviado de Deus, e vemos que o resultado disso foi o próprio Deus mostrar o seu amor, o Senhor Jesus Cristo vir habitar entre nós, Ele sofrer o que nós sofremos, Ele passar as necessidades, passar as lutas que nós passamos, mas sempre sem pecado. E vemos que Ele resolveu o maior problema que nós tínhamos, que era o nosso pecado, a nossa falta de amor, e foi na cruz que Ele resolveu esse problema, porque de facto o facto de nós termos o pecado e termos o nosso amor corrompido separava-nos de Deus. Porque o homem já não amava verdadeiramente, o homem tinha pecado contra Deus e isso fez com que ele estivesse eternamente separado. Mas Deus amava-nos ainda assim e mesmo sendo justo, Ele precisava resolver este problema porque Ele queria e quer seres que o amem verdadeiramente. E então, daí está o Senhor Jesus Cristo ter vindo, ter mostrado e ter vivido a vida que nós nunca poderemos viver, ter mostrado o amor que nós nunca poderíamos mostrar, mesmo hoje nós não conseguimos mostrar, e vemos que nós só amamos o Senhor porque o Senhor de facto nos amou primeiro, e vemos que o apóstolo Paulo era movido pelo amor do Senhor, era o amor do Senhor que o impulsionava, porque provavelmente o amor dele e o nosso é muito pouco, é fraco. Mesmo nós fazendo o melhor para o Senhor, isso é pouco ou nada. E vemos que era o amor do Senhor que o impulsionava, que o movia. E é esse mesmo amor que nos move a nós, e é por isso que nós estamos aqui, por causa do seu grande amor, do amor do Senhor, que é um amor tão grande. E vemos de facto
Ele na cruz resolveu este problema, o problema dele querer estar connosco eternamente, dele querer ser que o amem verdadeiramente, e vemos que ele fez isto, fazendo-se homem, tendo morrido na cruz pelos nossos pecados. Nós que não merecemos, porque Deus deu-nos uma escolha, e quando Adão pecou e comeu do fruto, ele sabia que não podia comer, ele sabia que comer daquilo era desobedecer a Deus. Deus tinha-lhe dito que se ele comesse, ele morria. Ele estava avisado, e Adão, quando pecou, Adão não pecou por ignorância, Adão pecou por conhecimento, ele sabia. Ele pode ter sido enganado, pode ter sido manipulado, ele e Eva, mas a verdade é que ele sabia que aquilo ia matá-lo, mesmo que ele tivesse todas as promessas, e ele levou com promessas, a serpente dizendo à mulher que se ele comesse daquilo ele seria igual a Deus. Claro que ele foi manipulado, mas ainda assim ele tomou a escolha de desobedecer ao Senhor. E assim que ele pecou, vemos as consequências tremendas que ele teve, mais a esposa. Vemos que eles depois, tendo filhos, que um matou o outro, Caim ter morto Abel. E vemos a consequência do pecado. Ele viu logo a consequência do pecado, mal comeu do fruto, ter conhecido a sua nudez, e logo após ter os filhos, viu filhos a matarem-se um ao outro. E vemos as consequências de uma escolha errada, uma escolha tremenda, que ele viu as consequências desse pecado logo na sua vida, e quão arrependido ele deve ter ficado. Eu não imagino, porque eu ainda não tenho, apesar da Mila estarmos à espera de bebê, nós não sabemos o que é perder um filho, muito menos o que é um filho ter matado o outro. E consequência, quão grande arrependimento ele deve ter tido de ter comido daquele fruto, e ter na sua vida ter perdido um filho, ter visto as consequências do pecado na sua própria família, provavelmente na sua relação também com a sua esposa, e vemos o que o pecado fez, irmãos. Mas o Senhor ainda assim, Ele resolveu esse problema hoje, e o problema que Ele resolveu foi na cruz. E o Senhor Jesus Cristo veio resolver todo este grande problema, que é o problema do nosso pecado. E é por isso que nós aqui hoje estamos para falar deste facto que é o amor do Senhor. E vemos que o amor do Senhor foi tão grande, e vemos que este Evangelho que nós é-nos trazido hoje, da graça de Deus, é algo tão glorioso, tão bom, que isto fez com que estes salonicenses eles se convertessem dos ídolos. E vemos, irmãos, que eles, quando se converteram, eles mostraram, e principalmente nestes dois versículos, 9 e 10, nós vemos três coisas essenciais nestes dois versículos, que é o crer, a fé deles, vemos o serviço deles e vemos a esperança deles. Nós vemos então que eles creram e que eles se converteram de Deus, dos ídolos, eles se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E irmãos, nós vemos que eles se converteram dos ídolos. Esta conversão deles não foi algo superficial, no sentido em que eles simplesmente aceitaram mais um Deus e aceitaram que este Deus era um Deus acima de todos os outros deuses e que eles continuavam a ter outros deuses. Não é isso que nós lemos na passagem. Nós vemos aqui a verdadeira marca da fé nos Salonicenses, que foi: eles abandonaram completamente os ídolos que eles tinham, ignoraram completamente, desviaram-se completamente deles, e eles só creram em Deus, que aquele que criou os céus e a terra, aquele que veio e provou o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Eles creram unicamente nele. Eles não quiseram saber mais da vida que eles tinham, não quiseram saber mais dos deuses que eles tinham, eles simplesmente creram no único Deus vivo e verdadeiro. E vemos que eles creram e converteram-se de Deus, eles desviaram-se deles, eles já não quiseram saber deles. E de facto, eles creram no Senhor, eles creram no Senhor Jesus Cristo. E então nós vemos aqui a marca da verdadeira fé, que foi: deixaram tudo o que tinham, deixaram tudo aquilo em que eles queriam até, deixaram aquilo que eles conheciam, para simplesmente se voltarem para o Deus vivo e verdadeiro. E é isto que nós vemos a marca da verdadeira fé. É a fé deles confiarem unicamente no Senhor e em mais ninguém, em mais nenhum Deus. Por muitos deuses que eles tivessem, por muitos deuses que havesse seja na Grécia ou em Roma, ou onde fosse, eles desviaram-se de tudo isso e creram só no único Deus, e creram no Senhor Jesus Cristo. E a seguir, irmãos, nós vemos também
uma das marcas do verdadeiro amor, que é do serviço. Porque uma das coisas que o amor faz-nos é nós servirmos os outros. Quando nós cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, quando nós servimos, o nosso serviço deve ser por causa do nosso amor para com essa pessoa. Quem ama o outro deseja servi-lo. E vemos que eles fizeram isso, eles mostraram uma verdadeira marca além da salvação, foi através do amor ao Senhor, e o amor ao Senhor fez com que eles servissem unicamente o Senhor, porque a passagem diz servir o Deus vivo e verdadeiro. Para eles não estavam a servir um Deus morto, para eles os outros deuses que eles tinham eram deuses mortos, e eles quiseram se desviar completamente disso e perceberam que o Deus vivo e verdadeiro é quem eles tinham de servir. E o Senhor Jesus Cristo, a quem lhes foi pregado pelo apóstolo Paulo, eram este Deus que eles perceberam que era o Deus vivo e verdadeiro que eles tinham de servir, que eles tinham de amar verdadeiramente. E eles amaram verdadeiramente, porque eles foram perseguidos, eles foram maltratados, provavelmente vários deles mortos, mas ainda assim eles permaneceram porque eles amavam o Senhor. Eles perceberam, compreenderam o amor do Senhor, compreenderam que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz pelos pecados deles, e eles, ao perceberem isso plenamente e ao crerem no Evangelho, eles voltaram-se e amaram o Senhor e queriam servi-lo e o serviram continuamente. E isso fez chegar à última parte, que é o versículo 10, em que o amor deles do Senhor era tão grande que eles esperavam que o Senhor viesse buscá-los. Era a esperança deles, é a esperança deles e a nossa, que o Senhor venha buscar-nos, porque nós amamos tanto o Senhor que nós queremos estar eternamente com Ele. E queremos servi-lo eternamente. E era esta a esperança deles. E eles, enquanto aqui estavam, vemos que eles queriam servir o Senhor, e a melhor maneira de o servir não era só o amor também, mas vemos o falarem, o anunciarem a fé deles aos outros. Porque o apóstolo Paulo diz que em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Eles amavam o Senhor verdadeiramente e eles conheciam o amor, este amor de Deus para connosco, que eles queriam contar acerca deste amor aos outros. Eles queriam falar dele, queriam que os outros conhecessem verdadeiramente, e vemos que eles mostraram este amor do Senhor e que era tão grande para com eles, e eles compreendiam tão bem que eles queriam que todos conhecessem o mesmo Deus que eles adoravam, que era o Deus vivo e verdadeiro. E, de facto, irmãos, eles fizeram uma obra tremenda, e é por isso que nós vemos esta carta escrita, esta esperança que eles tinham e que é a nossa. Por isso, irmãos, comparem, por exemplo, isto com igrejas do dia de hoje, nos nossos dias atuais. Poderia não ir tão longe, até poderia ir, por exemplo, na altura do século IV, do imperador Constantino, em que os crentes nessa altura deixaram de ser perseguidos, e se repararem, a partir dessa altura deixaram não só de ser perseguidos, como também deixaram de falar ousadamente, como por exemplo falavam os Tessalonicenses. O cristianismo e os crentes deixaram de ser, não só ser perseguidos, mas por assim dizer, a fé cristã naquela altura passou a ser legalizada, e eles deixaram de passar todas as perseguições que passavam antes, e de facto o cristianismo naquela altura tornou-se popular, tornou-se moda para aquelas pessoas, e tanto que alguns começaram a substituir os deuses romanos e destruir as estátuas de deuses romanos, e substituíram por tentativas de imagens do Senhor Jesus Cristo, imagens dos apóstolos, e simplesmente substituíram as estátuas e meteram estátuas deles, e começaram assim a corromper a verdadeira fé, a fé que os Tessalonicenses tinham. E hoje, irmãos, não é muito diferente. Vemos que este tipo de paganismo que fizeram naquela altura, que não era muito diferente dos deuses romanos que tinham, a construção de estátuas do Senhor Jesus, dos apóstolos ou o que fosse, e que tornou o que hoje é conhecida como a Igreja Católica Romana, vemos que tudo isso não mudou hoje. E vemos que a leveza da fé, no sentido, o facto de não haver a perseguição, o facto de não haver aquela ousadia, aquele conhecimento do verdadeiro amor do Senhor para connosco, tudo isso fez com que
os crentes fossem mais mornos, por assim dizer, a fé deles não fosse tão ousada, não fosse tão, faltam aqui as palavras, mas o amor deles, o conhecimento do amor deles não era tanto ao ponto deles simplesmente quererem mudar de vida. E vemos que a partir daquela altura, e até hoje acontece, nós temos vidas mornas, temos vidas confortáveis, achamos que como a fé cristã está legalizada, então está tudo bem. Continuamos a nossa vida, o nosso pecado. Temos pecado, mas o Senhor morreu por nós, por isso não temos de se preocupar mais com Ele. E vemos que isso teve consequências na vida dos crentes e tem consequências hoje, em que a fé começou a corromper-se. E vemos que muito nos dias de hoje, se calhar não somos diferentes, temos uma fé corrompida, uma fé amena, um amor ameno. E o nosso conhecimento do amor do Senhor e o nosso serviço ao Senhor não é tanto como aos outros daquela altura. E vemos que isso teve consequências. Teve consequências do homem e de nós sermos mais despreocupados com as nossas vidas, sermos mais despreocupados com a forma que vivemos, com o nosso pecado, e começamos a deixar permitir coisas até dentro da igreja local. Quantas igrejas nós não ouvimos falar de anciãos que cometem adultério? Hoje é notícia, é comum. Ainda durante este ano houve uma notícia de um suposto crente do Hillsong, que muitos, se calhar alguns conhecem aqui, em que ele teve vários casos de adultério. E ele simplesmente andava em algumas igrejas nos Estados Unidos a pregava muito sobre a pureza sexual, mas ele não tinha nada de pureza sexual, a sua vida era totalmente corrompida. Entre eles e outros, como por exemplo o Brian Houston, que se calhar alguns ouviram falar também, a vida dele também foi uma desgraça. E vemos que o amor hoje pelo Senhor, o serviço, a fé, é totalmente uma fé amena, uma fé despreocupada, uma fé corrompida. O amor que falam hoje do Senhor, o nosso amor que falamos hoje, é um amor superficial. É um amor que provavelmente nós não vivemos. Poderia até arriscar a dizer que o nosso amor se calhar é hipócrita, porque nós não nos preocupamos mesmo com a nossa vida, a forma como vivemos, e não nos preocupamos em conhecer cada vez mais o amor do Senhor e perceber quão grande é o amor do Senhor para connosco. E de facto isto, a legalização da fé, se calhar, e o facto de hoje termos liberdade para falar livremente, faz com que nós não usemos dessa liberdade para falarmos mais ousadamente do que naquela altura. E é triste perceber que precisávamos provavelmente estar como os Tessalonicenses, sermos perseguidos, sermos de facto vistos, examinados dia após dia, se calhar alguns de nós correr o risco de morte, para nós de facto voltarmos verdadeiramente para o Senhor, para nós percebermos verdadeiramente o que o Senhor fez para connosco e que a nossa vida aqui é passageira e que estaremos sempre com o Senhor e que o amor dele para connosco é tão grande que isso deveria tornar-nos mais ousados para falar dele. E de facto, irmãos, precisamos muito de perceber, de orar uns pelos outros e nós examinarmos constantemente as nossas vidas para perceber se estamos firmes no Senhor, se estamos firmes na fé, se amamos verdadeiramente ou não. Porque se não amamos verdadeiramente é porque provavelmente também não conhecemos o amor do Senhor para connosco. Por isso, irmãos, é isso que o Senhor, e que oremos e que seja a nossa oração, nós cada vez mais não só examinarmos, mas percebermos e conhecermos o amor do Senhor. Pois, conhecendo o amor do Senhor, conhecendo verdadeiramente o que o Senhor fez por nós, vai ser natural para nós desejar servir o Deus vivo e verdadeiro. Porque o serviço, irmãos, pode ser muitas vezes cansativo. E vemos que provavelmente o apóstolo Paulo, muitas vezes ele ficou cansado, muitas vezes ele ficou desanimado. Imaginem o que é ele ter ido a Corinto visitar aqueles crentes, ou aos Gálatas, e ver os conflitos que eles tinham, ver o quão desviados eles estavam, a falta de amor que eles tinham uns para com os outros, ver até os grupos partidários que havia entre eles e que não havia aquele foco no Senhor, ver até casos de adultério que havia dentro daquela igreja local, e imaginem o quão desanimado ele deve ter estado, o quão desencorajado, quão cansado no seu serviço para o Senhor, e ele se calhar pensar que não vale a pena fazer isto. Então ele trabalhava e parecia que as coisas não davam para a frente, parecia que não havia vidas mudadas, mas de facto
era o amor do Senhor que o constrangia, era o amor de Cristo que o constrangia e que o movia a seguir para a frente, por muito desânimo, por muita tristeza, muito desencorajamento que ele tivesse. É por isso que ele escreve aos Coríntios e diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Era o amor do Senhor que o movia, e mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo desencorajado, ainda assim ele servia ao Senhor, ele continuava pelo infinito amor do Senhor Jesus Cristo para connosco, para o mundo perdido. Precisava de conhecer e precisa conhecer verdadeiramente o amor do Senhor. Por isso, irmãos, hoje de facto muitos lembram-se da morte do Senhor, e há muitos que até o dia de hoje corrompem o dia de hoje ou distorcem, substituindo a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo por simplesmente a partilha de ovos da Páscoa ou de ovos de coelhos, ou o que for, como se os coelhos pusessem ovos, mas que partilham coisas dessas, mas não partilham o amor do Senhor. E que de facto, irmãos, que o Senhor nos ajude a nós, não só hoje, porque nós lembramos todos os dias, e lembramos aqui principalmente na ceia do Senhor, do grande amor do Senhor, do que Ele fez por nós, e de quando nós não merecemos o seu amor, e que ainda assim o Senhor fez por nós. E é por isso que juntamos aqui todas as semanas, para continuar a falar do amor do Senhor e para lembrarmos continuamente do que o Senhor fez por nós, porque nós esquecemos-nos. E se nós simplesmente não continuarmos a fazer isso, nós esquecíamos, como muitos esqueceram, como o mundo hoje esqueceu. E não só esqueceu, como distorceu também. E que de facto, irmãos, que seja o amor do Senhor a constranger-nos. E que de facto sejamos continuamente a estudar a sua palavra, que continuemos a orar e a pedir de facto para que o Senhor continue a mudar as nossas vidas uns aos outros e nos continue a mover para servi-lo, porque de facto o Senhor merece seres que o amem verdadeiramente. E por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a de facto a compreendermos isto e a servirmos o Senhor como Ele merece. Poderia continuar, irmãos, e desta passagem há tanta coisa para dizer, mas percebamos também com estes dois versículos que de facto uma das coisas que o Senhor quer é a nossa fé, a esperança e o amor, que é o que esta epístola mostra continuamente, a fé, a esperança e o amor que nós temos e que o Senhor provou para connosco em Cristo, morreu por nós sendo nós pecadores. Que de facto o Senhor nos ajude e que possamos estar firmes na sua graça e continuar a falar continuamente do amor do Senhor àqueles que nos rodeiam. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amém.